Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender a fazer orçamentos dentro do IBR Sistemas RP Web. Para acessar a tela de orçamentos, basta você vir no menu Vendas, Orçamentos. Ao clicar no menu de orçamentos, vai abrir uma tela com um formulário e uma grade com todos os orçamentos já existentes. Você vai poder visualizar o código do orçamento, o status dele, se ele é um orçamento que está pendente ou já foi aprovado, as informações de emissão, quem é o cliente, né, que está para qual você emitiu esse orçamento, informações de quem é o vendedor, o valor. Essas informações você pode editar. Se você é interessante que a data fique no início, por exemplo, você pode simplesmente vir e ajustar e configurar de acordo como você quer esses dados, a ordem das informações. Isso é tudo editável e organizado da forma como você achar melhor, tá bom? Bom, para incluir um novo orçamento, basta que você clique no incluir. Se você quiser editar um orçamento já existente, você seleciona ele e clica no editar. Eu vou fazer um orçamento novo. Ao clicar no botão de incluir, vai abrir a tela com os dados para você iniciar o preenchimento das informações do orçamento. A maioria dos campos já vão vir preenchidas com alguns dados iniciais. Essas informações de dados iniciais são configuráveis. Você pode configurar os dados que você quer que venham inicialmente lá nas configurações. Tá? Eu vou entrar aqui, ó, configurações, definições de padrões. Quando você entra nessa tela, você vai perceber que tem aqui os padrões de orçamentos. E aí você vai perceber que tem várias informações que você pode colocar como sendo dados iniciais para um novo orçamento que você vai digitar, tá bom? Então, vou retornar lá para a gente dar sequência. Então, aqui a gente vai indicar quem é o cliente. Então, vai abrir uma lista com todos os clientes já cadastrados. Eu vou fazer um orçamento para o cliente Márcio Robson de Souza. Quem é o vendedor? Você pode clicar aqui e ver todos os vendedores já cadastrados. Mas eu vou cadastrar aqui, vou deixar vinculado ao vendedor Márcio. O status já vem por padrão, eu configurei para que venha o padrão pendente. O tipo de frete, você pode configurar vários tipos de frete, caso você utilize esse tipo de conteúdo, esse tipo de registro e controle, né? Dados adicionais são informações específicas de algum campo, alguma informação adicional que você precisa relacionado ao orçamento, você pode registrar aqui. E aqui embaixo a gente tem algum resumo com algumas informações do orçamento, o número, a data e hora de emissão, quem é o cliente, porque você vai poder navegar entre as abas e esse campo aqui embaixo fica sempre fixado. Se esse orçamento já foi validado, se foi gerado alguma simulação financeira, se ele já foi exportado para venda. Então você vai ter um status e um controle do que está acontecendo nesse orçamento aqui embaixo. E aqui você vai navegando e avançando entre o processo de execução do orçamento mesmo, de preenchimento do orçamento. A próxima aba é itens. Então aqui você vai digitar os itens desse orçamento. Você pode fazer uma pesquisa ou simplesmente digitar, fazer a leitura do código de barras ou indicar o código. Eu vou fazer aqui mais prático, só vou digitar direto aqui o código, tá bom? Nesse exemplo eu tenho alguns produtos de exemplo aqui lançados. Eu lancei apenas um item chamado azeitona, que é uma base de dados de exemplo para mim fazer o treinamento com vocês aqui, tá bom? Então vamos supor que eu tenho esse item. Se eu quiser excluir esse item, eu posso selecionar ele aqui e pressionar a tecla Delete do teclado. Ele vai perguntar se eu quero remover, eu posso confirmar e ele exclui o item do orçamento, tá certo? Eu posso também dar um duplo clique em cima do item e ele vai abrir para mim poder editar. Então eu posso editar a quantidade, a unidade de medida, o valor desse item, se tiver alguma informação relacionada a desconto, a parte tributária também. Se eu clicar aqui, ó, dados tributários, eu posso expandir e verificar todos os dados relacionados à configuração tributária. Então, cada vez que eu clico, ele expande e ele carrega todos os dados relacionados às configurações tributárias do item. Por que, Márcio, que tem as configurações tributárias do item dentro do orçamento? Porque é possível depois que a gente exporte esse orçamento direto para venda. E aí é importante que esses dados já estejam certos. Então ele já vai trazer aqui de acordo com conforme está no cadastro de produtos, tá certo? Só se você precisar editar. Se você não precisar, ele já vai trazer por padrão as informações que você já configurou, tá certo? Toda a parte de valores aqui de impostos, ele também traz aqui, caso você precise confirmar alguma informação, né, referente ao item, enfim, é uma forma que você tem de editar qualquer dado aqui. Descrição adicional fiscal, dados adicionais desse item, alguma observação,
tudo você pode colocar aqui, tá certo? Basta dar um duplo clique em cima do item e ele vai abrir essa tela para que você possa fazer as edições. E você lança então quantos itens você quiser relacionado a esse orçamento. Avançando aqui, a próxima etapa diz respeito aos totalizadores. Então você vai ter aqui o total dos produtos, se tiver serviço também nesse orçamento vai vir o valor dos serviços, a parte dos impostos, se você quer dar algum desconto para nesse orçamento, em reais aqui ou em percentual, se vai ter algum tipo de custo de frete, seguro, outras despesas e o valor total. Então, aqui são os totalizadores, tá certo? E por último, você vai ter o espaço para a área de negociação. Aqui vai vir já por padrão a tabela de preço que você selecionou como default, mas você pode, se você trabalha com mais de uma tabela de preço, você pode mudar. Você pode indicar para já sair uma simulação de pagamento junto no teu orçamento, né? Então, por exemplo, eu posso colocar que eu quero simular aqui uma espécie de pagamento específica, sei lá, vamos supor que eu quero colocar uma espécie para cartão de crédito e uma condição de pagamento específica que saia já na minha simulação do meu orçamento, sei lá, para 30 dias, vamos supor, né? Então você pode indicar mais de uma condição e forma de pagamento, inclusive, né? Você pode colocar que uma parte pode ser feita com cartão de crédito, outra parte pode ser feita em cobrança em carteira ou com boletos. Você pode simular situações desse tipo aqui e gerar essa simulação de acordo com como você configurou aqui. Ele vai perguntar se você deseja realmente gerar essa simulação e ele vai aparecer para você como que ficariam as cobranças, né, desse orçamento nessas condições de pagamentos que você vinculou aqui em cima. Ele vai simular isso para vocês, os vencimentos, né, os valores, direitinho de acordo com os registros que você indicou aqui em cima na tua simulação, tá certo? No momento que você gera a simulação, automaticamente o sistema ele vai tentar validar esse orçamento. O que seria a validação do orçamento? É verificar se as regras de negócio foram obedecidas. Por exemplo, se você deu um desconto dentro dos limites configurados, se as quantidades, de repente você tem configurado que só pode fazer orçamento daquilo que você tem em estoque, enfim, tem várias regras de negócios que no momento que você gera uma simulação aqui na negociação, ele já vai tentar validar. Se ele marcar aqui um okzinho que ele validou, significa que todos os itens lançados aqui obedecem às regras de negócios atuais configuradas dentro do sistema pelo gestor da empresa, tá certo? Para que ninguém consiga fazer um orçamento e imprimir esse orçamento com valores fora das regras de negócio. É uma questão de segurança dentro do sistema, tá certo? Bom, então ele indica também que foi gerado aqui uma simulação financeira, só que ele está marcando que ele ainda não foi exportado para venda, tá certo? Se você quiser fazer validação, por exemplo, antes de gerar aqui o financeiro, a simulação do financeiro, você não precisa estar gerando simulação de financeiro toda vez que você fizer um orçamento. Aqui no botão de float você vai ter algumas ações. A primeira ação é justamente validar o orçamento. Então você pode vir aqui a qualquer momento e validar para ter certeza que as informações dos itens que você colocou, as quantidades, os valores, tudo que você informou está dentro dos critérios configurados de regras de negócio da empresa. Você tem a opção de imprimir esse orçamento, você tem a opção de exportar esse orçamento para venda, então ele efetivamente vira uma venda, essa negociação aqui. Essa venda, ela lá nos pedidos, nas vendas, ela vai ficar como pendente, então você vai poder dar sequência nesse orçamento lá dentro também, sem problema nenhum, mas porém já virando uma venda, com todos os itens daqui exportados para venda. No momento que você exporta, passa a ter um vínculo. Então esse orçamento ele fica vinculado a uma venda. Então você consegue gerenciar os vínculos que existem desse orçamento. Para você entender se teve, a qualquer momento você pode entrar no orçamento e ver se teve uma venda gerada e ver qual é a venda que você gerou desse orçamento. O próximo botão aqui, você pode duplicar o orçamento. Por exemplo, você tem um orçamento pronto e você tem um novo cliente que precisa de um orçamento muito parecido com o que você já fez. Você pode abrir o orçamento que você já fez e duplicar ele. Então ele cria um espelho daquele orçamento que já existe, cria um novo orçamento e a partir dele você pode fazer uma edição, incluir e continuar aquele orçamento a partir do ponto de um orçamento base, né? Aqui nesse botão é para editar um item, como eu expliquei, você tem a ação de duplo clique, você pode dar um duplo clique em cima do item, ou então se o item estiver selecionado, você pode vir aqui no botão float e clicar no item. Ou também a função
de deletar o registro da grade, ali, do grid de itens, né? Que eu expliquei também que você pode selecionar o item e clicar na tecla Delete. Também tem a mesma função. Pode ser pelo teclado ou pode ser usando essas ações aqui direto no botão Float, tá certo? Para a impressão do orçamento, você clica aqui na opção de imprimir. Ele vai dizer uma mensagenzinha que ele está gerando aqui o orçamento, o arquivo, né? E ele vai visualizar para você aqui o layout do orçamento. A gente tem algumas opções de layouts, todos eles são customizados, você pode inclusive editar o modelo, né, do orçamento, gravar um modelo específico para você, de acordo com o layout da sua empresa. É bem simples, bem tranquilo de ser feito também. Isso aqui é apenas um modelo padrão inicial que tem configurado, tá certo? Vou cancelar aqui, eu não vou imprimir. Vamos fechar. Ok. Aqui também tem as funções para você poder salvar o orçamento, você pode movimentar essas guias aqui em cima através desses botões, né? Avançando ou retrocedendo as guias aqui em cima pelos botões, ou cancelar a operação, tá certo? Neste caso aqui, o orçamento, uma vez que digitado, basta clicar em salvar e o orçamento é salvo. Então, uma vez que você salvou, automaticamente o orçamento ele vai aparecer aqui na tua lista. Neste caso aqui ele continua como pendente, porque eu ainda não aprovei. Você tem aqui as ações para validar o orçamento, para imprimir também direto aqui, tá certo? Então esse orçamento ele tem um controle de status, você pode aprovar ele. Uma vez que exportado ele para a tela de vendas, ele automaticamente é aprovado, então o status muda automaticamente. Mas você pode também clicar no orçamento e alterar manualmente o status dele, tá certo? Você pode vir aqui, reprovar, cancelar, você tem como fazer esse processo também manual, tá bom? Bom, pessoal, então relacionado ao treinamento de orçamentos, seria isto. Muito obrigado pela participação e até um próximo vídeo.